Estamos aqui recebendo em nossos estúdios o maestro da Banda Sinfônica de Maracanaú, Robson Lima, e vamos bater um papo sobre os projetos futuros da banda. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Cíntia? Tudo bom. Agora, na última segunda-feira, né, no dia 14 de novembro, a gente esteve presente lá no recital de música didática da Banda Sinfônica, não foi? Isso mesmo. Você pode contar para a gente um pouquinho sobre os passos que antecederam o dia do recital, por exemplo? Claro. Pronto, é interessante você perguntar isso, porque todo mundo, a maioria das pessoas, elas acompanham exatamente a culminância ou seja, o resultado final, né? Mas o passo a passo ele é demorado, né, logicamente. E esse concerto, o concerto didático, o concerto das crianças, né, que a gente chamou assim, dedicado às crianças por conta do repertório, né, ele teve um preparatório, acho que 2 meses a gente ficou preparando esse repertório, né, para que o concerto ficasse Black Friday 2020. Didático, para que a gente tivesse a oportunidade de mostrar os instrumentos, de expor, de fazer as crianças e os adultos, enfim, a plateia, entender como esses instrumentos funcionam, né? Então a gente demorou um pouquinho para conseguir produzir isso. Sim. Robson, o recital ele foi, né, a culminância do curso de música que já existe no nosso município há bastante tempo. E aí, de onde que surgiu a ideia de fazer ele como uma forma didática, né, de apresentar os instrumentos para a plateia? Pronto, exatamente. Todos os anos a gente tem sim esse concerto, né, como resultado do que a gente produziu durante aquele ano, né? Só que dessa vez a gente pensou em fazer de uma forma diferente, né? Durante o ano, a banda não faz só apresentação no teatro, né? A banda sai para fazer alguns eventos, né, depender do calendário da prefeitura. E desde 2017, a banda vem mudando um pouco a sua cara, né? Vem mudando o seu perfil. E algumas pessoas, elas não conhecem, elas não sabem que a gente tem essa ferramenta cultural aqui no município, né? Então, assim, essa foi uma maneira interessante que a gente achou de convidar a população, de convidar os alunos, de convidar, enfim, a população em geral para virem ao teatro, que é a nossa casa, né? Conhecerem a banda, conhecerem o nosso trabalho, se inteirarem do que a gente tem feito com relação à música, as produções que a gente tem feito. Então, acho que essa foi uma maneira de ter esse resultado final do ano de 2022 e, coincidentemente, trazer a população para que eles conheçam essa ferramenta, né? Eu acho que a gente pode fazer muito mais. A gente viu, né, que chamou bastante a atenção do público, a plateia estava lotada, né? Sim. Como foi a sensação para vocês da banda? Olha, é sempre muito bom a gente tocar, né? Mas quando a gente toca em casa e quando a gente toca com uma plateia lotada, então realmente tem uma emoção maior, né? Então foi muito interessante, foi muito gostoso e mais do que o momento do concerto em si, tem o pós também, né? Eu fico até ontem mesmo à noite eu estava recebendo mensagens. A gente tem um grupo dos músicos da banda e cada um deles recebe uma mensagem que veio da família, né? Então sempre tinha alguém que estava lá, as crianças principalmente ainda curiosos, querendo saber se tinham a oportunidade de poder participar de um curso para tocar aqueles instrumentos que eles conheceram. Antes da gente falar sobre isso, porque Claro, tem novidade, né, Robson? Temos novidade, sim. Mas antes da gente falar sobre isso, Claro. eu queria que você também falasse sobre o repertório que foi escolhido, né, para poder apresentar nesse dia, no dia do Sim. recital. Pronto, esse repertório é um repertório, como a gente tem feito, um repertório sinfônico, né? Significa que a gente tem utilizado dentro da banda, a antiga Banda Municipal de Maracanaú, a atual Banda Sinfônica de Maracanaú, a gente tem utilizado instrumentos sinfônicos, né? Você que estava lá deve ter visto, deve ter chamado a atenção aqueles instrumentos de percussão que estavam lá atrás. Aquele material são tímpanos, são bombos sinfônicos, todos os teclados, glockenspiel, 2. Confira algumas dicas para você fazer. fone, metalofone, enfim, uma infinidade de instrumentos de percussões sinfônicas. E, dentre os sopros, a gente tinha trompas, tinha trombone, trompete, tuba, fagote, oboé, flauta transversal, clarinete, ou seja, essa infinidade de instrumentos de sopros também, isso compõe essa formação sinfônica, que é o que a gente tem hoje, né? E o repertório ele foi todo em cima dessa instrumentação.
para apresentar, né, a família de Exatamente. cada instrumento, né? Exatamente. O grupo, assim, esses que você acabou de citar, né? Porque existem o grupo dos metais, né? Você pode explicar um pouquinho para gente? Isso, claro. Basicamente, a banda sinfônica ela tem duas grandes famílias: a família dos sopros e a família das percussões. Né? A família dos sopros ela consiste ela tem uma subdivisão, né? Ela tem os metais e as madeiras. E aí metais a gente tem trompa, trompete, trombone, tuba e eufônio. O eufônio é uma pequena tuba. Né? E as madeiras a gente tem saxofones, que aí já tem uma outra família também. O saxofone tem vários tamanhos, né? Um instrumento que é bastante complexo. A família das clarinetas, família das flautas, e aí a família das palhetas duplas, que é o caso do fagote, do oboé. Né? Então, essa é a família dos sopros, né? Madeiras e metais. Pronto. E aí, no momento em que vocês estavam instrumentalizando as músicas, aí vocês estavam apresentando, né, por exemplo, um trecho dos metais, aí Isso. vai enfatizar, assim? Exatamente. É porque o objetivo era mostrar como funciona o instrumento na sua individualidade. Né? Por exemplo, quando eu estava apresentando a família dos trombones, que também tem uma família, né? O trombone ele vai desde o trombone baixo até o trombone soprano. Isso tem uma relação direta com o tamanho dos instrumentos. Então, quando eu estava apresentando os trombones, eu mostrei... O trombone estava representando, eu lembro bem, que ele representava lá a buzina da locomotiva, né? E aí tinha um trombone que era mais grave, e aí ele tocou sozinho. Depois tinha um trombone que estava tocando com um som médio, né? Uma altura intermediária, e tinha um trombone 1, que era o trombone mais agudo. E aí as crianças tiveram a oportunidade de ouvir separadamente cada um daqueles instrumentos, e a surpresa vem quando a gente junta as três vozes, né? E aí a gente tem aquele timbre interessante que o trombone pode produzir em trio. A buzina que você está citando buzina. agora era da trilha do... Da trilha do Oregon. O Oregon é uma peça do Jacob DeHaan, que é um compositor americano, e o Oregon e o Jacob ele é famosíssimo por escrever não música como a maioria faz, mas o Jacob ele escreve aventuras musicais. E foi isso que a plateia presenciou, né? Exatamente. É como se eles estivessem participando também. Isso, por isso que eu fiz questão também de dizer cada trecho, né? Tem o trecho do faroeste, né? Enquanto o trem, para quem não estava no teatro, essa peça trata-se da travessia em uma locomotiva no deserto do Oregon, nos Estados Unidos, né? E cada um dos momentos tem uma trilha para aquele momento, né? A trilha da partida da locomotiva, enquanto a locomotiva vai pegando velocidade, até quando ele aciona a buzina, e depois as pessoas que estão nessa locomotiva, que são as pessoas que estão na plateia, elas começam a visualizar a cena que está passando aqui na janela do lado, né? Então elas veem aquela poeira do deserto, muito vento, tem calor, e aí daqui a pouco tem um conflito dos filmes antigos de Bang Bang, né? E aí tem o pessoal que está lá atirando suas armas e atirando, tem os índios que estão com suas flechas. E tudo isso então, foi instrumentalizado. Tudo isso é uma instrumentação. E aí o retorno foi muito positivo da plateia, que quando a gente acabou, a gente fez o último acorde, e aí eu estava interagindo, né, com o público, eu perguntei, olha, e aí, gostaram? E aí tinha alguém, assim, talvez na terceira fileira, que falou, olha, eu estava num filme. Então, assim, eu acho que é isso que eu estou falando do pós, né? O resultado que a plateia nos dá. Né? Então, alguém diz, estava num filme, era exatamente o que a gente queria. Né? A gente queria fazer a trilha e que cada um que estivesse ali na plateia pudesse imaginar para onde a música estava levando cada um. Bacana. Né? E aí eu queria saber, né, aquela curiosidade que todo mundo tem. Sim. Qual que é a importância da regência para a união dos diferentes instrumentos, sobretudo os gestos, né, que o maestro faz? Pronto, você falou tudo agora. Na sua pergunta já teve a resposta. O regente ele está responsável exatamente pela união. Né? O regente ele vai... A palavra regente em inglês ela vem do conductor. Né? É o camarada que conduz, é o que dá a direção, é o que puxa, já que a gente está falando de trem, é o que coordena, é o que puxa a locomotiva. Né? Então, o regente, a depender de seus movimentos, a gente pode ter na banda um som forte, a gente pode ter um som fraco, a gente pode ter um som longo, um som curto. Os músicos eles podem tocar
perceba que quando a banda está tocando, nem todo mundo fica tocando o tempo todo, né? Existe também alguns músicos que ficam em pausa, né? É silêncio, né? E em determinado momento ele vai atuar. Por exemplo, os trombones estavam fazendo a buzina. Feita a buzina, o trombone já sai de cena e aí ele, né, resguarda um pouco, fica esperando o momento de atuar novamente, né? Então ele fica ali o que a gente chama tecnicamente de contar pausas. Os trombones ficaram contando pausas. Logicamente eles saberão o momento de tocar novamente, mas essa certeza que é ali que ele vai tocar vem de um gesto do maestro também. Então o maestro dá uma entrada para aquele instrumental e ele vai tocar naquele momento. Então se confirma, né? O que ele estava contando lá que está certo. Então o maestro está dizendo que é aqui que eu toco, então é aqui que vai ser. Porque então, tudo isso é repassado e ensinado no curso de música. Na verdade, tudo isso está lá na partitura que ele tem. Né? Existe o maestro tem uma partitura completa. Eu tenho ali na minha estante toda a instrumentação. Então eu sei tudo o que está acontecendo na banda enquanto os músicos estão tocando. E cada um deles tem a sua parte individual, né? Então o que acontece é que eles vão ler a parte deles e eu vou confirmar que eles vão tocar naquele momento. É assim que funciona. Vamos falar sobre os projetos futuros, Claro. então. As crianças, né, que o objetivo era ensinar um pouquinho e instigar a curiosidade, como que faz, então, para as crianças participarem dos próximos concertos ou de um curso, como que fica? Pronto. Então, a banda sinfônica, ela não é ainda, a gente não tem o curso pelo menos até agora, 2022, a gente não tinha o curso de formação musical, né, de formação de novos músicos, né? Porém, a gente pretende sim para o ano de 2023, né, muito provavelmente uma parceria nossa aqui da Secretaria de Cultura, o secretário Daniel, com a Secretaria de Educação, com o secretário George. A gente pretende fazer essa parceria para que a gente traga o público infantil, as crianças da escola pública, enfim, privada também, isso não é problema, para que eles conheçam a nossa banda, que eles conheçam os nossos cursos. E a gente tem um material, um instrumental, que está somente esperando essa criançada que está vindo. Para quem quer acompanhar o próximo recital, como esse que aconteceu na última segunda-feira, como que faz? Pronto, a gente divulga geralmente nas páginas da Prefeitura, né? Tem uma página da Secretaria de Cultura, da Secult Já tem data para um próximo recital? Olha, data nós temos, mas eu confesso que vou ficar te devendo essa data. Porém, a gente vai ter um concerto de Natal. Sim. Né? Um concerto parecido com aquele que a gente fez aqui no teatro, só que dessa vez com temas natalinos. A gente tem um repertório sinfônico para músicas de Natal e a gente vai fazer esse concerto aqui no teatro, mas a gente também vai levá-lo para tocar no aberto, né? Geralmente a gente tem um concerto sinfônico aqui na Praça da Estação e muito provavelmente a gente vai fazer sim esse repertório de Natal. Tá ótimo, Robson. Agradeço a sua participação aqui no nosso programa. Um prazer. Né? E a gente agora